O apóstolo Paulo era um grande conhecedor da cultura helênica. Ele plantou muitas igrejas em cidades que eram profundamente influenciadas, moldadas pela cultura helênica. E ele apela com frequência para aqueles que estavam nessas cidades, ele apela com frequência para o universo cultural dos seus ouvintes. E o propósito do apóstolo Paulo, ao fazê-lo, é sempre de contextualizar as verdades do Evangelho para que, à luz da cultura na qual aquelas pessoas estavam inseridas e com a qual estavam acostumadas, elas pudessem entender o Evangelho. É isso que ele faz na passagem que nós acabamos de ler. Ele contextualiza o Evangelho apelando para os jogos istmicos. Mas o que eram esses jogos istmicos? Os jogos istmicos só perdiam em importância para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos. Eles eram realizados a cada 2 anos e os atletas deveriam dedicar pelo menos 10 meses de preparação para essa competição. Os Jogos Istmicos eram uma grande festa em honra a Poseidon, o deus do mar. Eram realizados no santuário desse deus que ficava no istmo, ou seja, na pequena parte que ligava a região do Peloponeso ao restante da Grécia, principalmente a cidade de Corinto, a Grécia continental. Vamos entrar um pouco mais nessa metáfora. Alguns de vocês sabem que já faz alguns anos que eu pratico corrida de rua, quando possível, porque nem sempre é possível, a maioria das provas são realizadas aos domingos e realizadas aos domingos de manhã, coincidindo muitas vezes com os horários das nossas atividades aqui na igreja, mas quando é possível eu participo de alguma prova e também de alguma corrida de montanha. Mas nunca havia participado da São Silvestre, da nossa tradicional São Silvestre. Eu sempre preferi corridas com menos gente, sempre achei a São Silvestre com muita gente fantasiada, muita gente próxima e de difícil desenvolvimento para a corrida. Mas nesse ano eu resolvi me inscrever para a São Silvestre, mas eu resolvi, por meio da corrida de São Silvestre, entrar nessa metáfora que nós acabamos de ler. É isso mesmo. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não entramos no texto bíblico, naquilo que está sendo descrito. E hoje nós vamos entrar no texto bíblico. Hoje vocês terão um sermão um pouco diferente. Peço a licença de vocês para fazê-lo. Como será esse sermão um pouco diferente? Eu levei o sermão, o texto bíblico, para dentro da corrida de São Silvestre. E vou trazer para vocês um pouco da corrida de São Silvestre e das reflexões desse texto bíblico, a partir desse texto bíblico, realizadas no contexto da São Silvestre. Então, venha comigo, vamos entrar um pouquinho na São Silvestre. Peço a ajuda da multimídia para o nosso vídeo de abertura. Minha última mensagem nesse ano de 2021 para você será aqui da São Silvestre. A São Silvestre, que é essa celebração de vida de todos os brasileiros, de todos os lugares irmanados aqui na Avenida Paulista. Se você está recebendo esse vídeo porque de algum modo você participa da minha vida e eu estou agradecido por isso, venha comigo, vamos juntos na São Silvestre. De volta esse ano de 2021, depois de um ano sem fazer a prova, estão todos aqui mais uma vez para curtir bastante a largada internacional da corrida internacional de São Silvestre.
Eu sei que vocês vão perguntar em que lugar que eu fiquei. No final eu conto para vocês, tá? Não se preocupem. Mas o objetivo de trazer a São Silvestre para o sermão, levar o sermão para São Silvestre, é dar mais vivacidade para aquilo que nós acabamos de ler e contextualizar esse texto e aplicar as lições que nós encontramos nesse texto. Então, o esboço desse sermão, as divisões, os tópicos, como nós chamamos, seguirão o percurso que eu fiz na São Silvestre. E eu começo levantando no primeiro vídeo, no vídeo de número 1, a pergunta a respeito do objetivo. Veja comigo. Quais são seus objetivos para 2022? Eu tenho alguns objetivos nessa prova da São Silvestre. O primeiro deles é agradecer pela vida, celebrar a vida, celebrar o dom da vida. O segundo objetivo é homenagear aqueles que partiram nesse ano tão difícil para todos nós e me solidarizar com todas as famílias. Também quero aproveitar a experiência, curtir o percurso da São Silvestre sem pré-julgamentos e espero chegar no final inteiro ainda, cansado, mas com a sensação que eu cumpri o meu objetivo, que eu alcancei o meu alvo. Dá uma olhada aí, todo mundo que tem pela frente ainda. O apóstolo Paulo escreveu: eu não corro sem objetivo. Qual a importância dos objetivos na nossa vida? Por que nós precisamos ter objetivos para o próximo ano e para a nossa vida? O objetivo na nossa vida faz com que nós separemos aquilo que é essencial daquilo que não é essencial, daquilo que não é importante para a nossa vida. Aquilo que te ajuda na direção do objetivo e aquilo que te atrapalha. Aquilo que te atrapalha na direção do objetivo que você está perseguindo, isso deve ser abandonado, deve ser eliminado. Quando você possui um objetivo, você orienta as suas decisões, você orienta as suas escolhas, você organiza as suas prioridades a partir daquele objetivo. Por isso é importante correr tendo um objetivo na vida. Segundo, os objetivos, eles podem ser pontuais ou podem ser abrangentes. No caso da vida cristã, o objetivo abrangente é viver para a glória de Deus. É para isso que nós existimos. É isso que a Confissão de Fé de Westminster proclama: nós vivemos para a glória de Deus. Mas dito isso de outra forma, o que é que significa viver para a glória de Deus? Significa tornar-se cada vez mais parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus e nosso Salvador. Esse é o grande objetivo da vida cristã. É o grande objetivo da corrida para a qual todos nós fomos chamados e somos chamados na nossa vida cristã. Mas você pode tomar esse objetivo abrangente, esse objetivo maior, e você pode e deve fracioná-lo, você deve quebrá-lo, você deve dividi-lo em objetivos menores, para que possam ser mensurados, e objetivos mais específicos e mais desafiadores, mas que te empurrem na direção de se tornar mais parecido com Jesus. Por exemplo, pode ser que o seu objetivo específico para o ano de 2022, pensando em se tornar mais parecido com Jesus, seja o objetivo de se tornar mais paciente. Pode ser que o seu objetivo específico para o ano de 2022, para se tornar mais parecido com Jesus, seja ser uma pessoa mais amorosa com as outras pessoas. Talvez o seu objetivo seja lidar melhor com a ansiedade que tem atrapalhado a sua vida. O objetivo abrangente é tornar-se parecido com Jesus. O objetivo menor, específico, mas que te levará na direção do objetivo maior, é um desses que eu cito para você a título de exemplo. O importante é que você busque entender
como o seu objetivo específico contribuirá para que você alcance o seu objetivo final, para que você chegue na sua meta, para que você chegue no alvo que foi estabelecido para a sua vida, que no nosso caso é o alvo de se tornar mais parecido com Jesus Cristo, ter mais da beleza de Cristo na sua vida. Em terceiro lugar, a escolha de objetivos deve ter um bom balanço, um bom equilíbrio entre sonho e realidade. Já vou adiantar para vocês que eu não consegui alcançar os quenianos. Na verdade, nem vi os quenianos na prova, só vi depois pela internet. Correr a São Silvestre é um objetivo desafiador para mim. Ganhar a São Silvestre, vencendo atletas profissionais, seria uma ilusão. Ganhar vencendo atletas que têm a metade da minha idade, que só se dedicam a isso seria uma desconexão com a realidade se eu tivesse esse tipo de objetivo. Bons objetivos fazem ou trazem para a nossa vida um equilíbrio positivo entre sonho e realidade, entre aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos e aquilo que é factível, aquilo que pode ser executado. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos para o ano de 2022? Lembre-se que quando você escolhe os seus objetivos, você escolhe também o caminho para alcançar os seus objetivos. Veja comigo o vídeo de número 2. O apóstolo Paulo diz que o atleta em tudo se disciplina. Eu não sei quais são os seus objetivos, mas sejam quais forem os seus objetivos, eu sei de uma coisa: você vai precisar de disciplina para alcançá-los. Eu estou passando aqui na região do Pacaembu, o belo histórico estádio do Pacaembu, você vê aí ao fundo. E eu quero falar sobre disciplina aqui no Pacaembu. Esse é o lugar que eu tenho treinado algumas vezes na semana para correr. Na verdade, a disciplina da corrida é um agregador de bons hábitos. Você precisa separar tempo para o exercício, precisa se organizar, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa lembrar-se de alongar, de fazer musculação. Há uma série de bons hábitos que são agregados pela corrida. Mas sejam quais forem os seus objetivos para 2022, quero dizer para você que eles passam pela disciplina. Todo atleta em tudo se disciplina, disse o apóstolo Paulo, e parte da disciplina, ela é totalmente invisível para a maioria das pessoas, é solitária muitas vezes. Vamos junto. Nós gostamos do resultado, mas não gostamos da disciplina. Nós temos os sonhos, mas não gostamos do esforço que leva à realização desses sonhos e que se chama disciplina. A maioria das pessoas gosta de definir objetivos. As dificuldades, porém, aparecem na hora da disciplina, da perseverança para perseguir os objetivos. Entretanto, sem disciplina, é impossível alcançar os objetivos da nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. A disciplina, em qualquer área da vida, ela é a chave para o progresso e envolve basicamente os seguintes elementos. Primeiro, estabelecimento de prioridades. Se você tem um objetivo, ele deve ser priorizado na sua agenda. Na prática significa separar tempo para a prática, se isso for uma atividade física, como no caso que nós estamos vendo. Se for o aprendizado de um instrumento musical, como o piano, você terá de reservar horas para praticar até que você, por meio da disciplina, adquira a capacidade de executar as músicas ao piano. E se for
por exemplo, o desejo de aprender uma língua estrangeira, você também terá de priorizar isso na sua agenda. Agora, transportando isso para a nossa vida com Cristo, se o meu desejo, se o meu objetivo é conhecer mais a Jesus, no ano de 2022, eu preciso priorizar tempo na minha agenda para, por exemplo, a leitura da palavra de Deus, para estar no templo cultuando a Deus por meio da adoração pública, para a oração e para todas aquelas práticas que levam a maior comunhão com Jesus. Isso precisa ser priorizado na nossa vida. Mas a disciplina, ela também possibilita a observação e correção. Incorporar disciplina para alcançar os meus objetivos significará, na prática, significará buscar corrigir-me rumo ao aperfeiçoamento. Exemplo, quando eu comecei a correr, eu só queria correr. E eu corria e não tinha paciência para fazer os alongamentos. E aí veio uma lesão. Fui parar no ortopedista. E o ortopedista me disse o seguinte: você alonga? Me perguntou. Eu disse não. Ele disse, você precisa fazer isso. Você faz musculação? Eu disse não. Ele falou, você precisa fazer isso. Se você quer continuar correndo, você precisa observar e precisa corrigir esta prática. Fazendo a transposição da metáfora para a vida cristã, você tem observado a sua prática cristã? Você tem observado a sua vida cristã e tem buscado corrigir-se naqueles pontos nos quais você tem falhado? Aquilo que você tem negligenciado na sua vida cristã? Tiago, irmão de Jesus, escreve: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticantes da palavra. Em quais pontos da palavra de Deus você tem falhado? Tome, por exemplo, a lista com o fruto do Espírito. Faça hoje, nesse culto, nessa última noite do ano, um exame da sua vida à luz do fruto do Espírito, da lista que o apóstolo Paulo faz. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem falhado em algum desses aspectos listados pelo apóstolo Paulo? Observação e correção. Se você quer chegar ao final da corrida cristã, você precisa de disciplina, e a disciplina se traduz em prioridades, a disciplina se traduz em autoobservação e autocorreção à medida que você prossegue na sua jornada cristã. Terceiro chamado a partir do nosso mergulho no texto bíblico e dentro da São Silvestre. Vídeo 3. Meu maior adversário sou eu mesmo sempre. São cerca de 20 mil inscritos na São Silvestre desse ano. É a menor dos últimos anos, por razões óbvias. Mas os meus adversários não estão entre esses 20 mil. O meu principal adversário sou eu mesmo. Você deve se lembrar, na maratona de Atenas, do corredor Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2004. Ele estava liderando a maratona quando um maluco entrou na pista e o segurou. Bem, eu espero que não tenha aqui nenhum maluco e que ele não se interesse por me segurar. Mas o meu principal adversário serei sempre eu mesmo. Somos nós que nos sabotamos quanto aos nossos objetivos, quanto aos nossos alvos. Pergunto para você, você tem sido um adversário de si mesmo? Tem trabalhado contra os seus objetivos? Pense nisso. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escreve que nós devemos correr para vencer.
Paulo gostava das corridas do mundo da Grécia, porque na carta aos Gálatas ele escreveu aos Gálatas dizendo: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Gálatas 5:7. Será que apareceu algum maluco na pista para segurá-los? Como aconteceu com o citado Vanderlei Cordeiro de Lima, em Atenas? Certamente não. Nós paramos na nossa corrida cristã, nós paramos na perseguição dos nossos alvos por nós mesmos, porque nós nos sabotamos. E como é que nós fazemos isso? Eu sei que você sabe bem, você que está aqui no templo e você que está em casa. Nós fazemos isso inventando desculpas. Por exemplo, eu não tenho tempo. Isso não é para mim. Hoje não. Quem sabe amanhã. Amanhã eu faço isso que é um objetivo importante da minha vida. Não, isso é muito difícil, é muito complicado. Ou a desculpa famosa: hoje não, estou muito cansado, vou deixar para outro dia. Ou estou muito velho para isso. Ou fazendo comparações: ele ou ela faz isso, mas as condições são outras. Se eu tivesse as condições que ele ou ela tem, eu também faria isso, mas eu não tenho as condições que ele ou ela possuem. Uma das riquezas da corrida, assim como de qualquer outra prática esportiva, é o autoconhecimento. Toda corrida, antes de ser um percurso por planícies, por descidas, por subidas, é um percurso para dentro de si mesmo. É isso mesmo, você corre para dentro de si mesmo. Toda corrida é uma jornada de autoconhecimento, e quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, você descobre quais são os lugares e momentos mais desafiadores para você. Todos nós temos uma subida da Brigadeiro dentro de nós. Todos nós temos uma Brigadeiro dentro de nós. Aquele ponto desafiador que você acha que não é capaz de seguir adiante. Aquele ponto que está perto da meta, perto da chegada, mas no qual você é derrotado. É nessa hora que o autoconhecimento é fundamental para você seguir adiante. É o autoconhecimento que vai dizer para você qual é o seu objetivo, qual a razão pela qual você está ali e por que você está fazendo o que está fazendo. O apóstolo Paulo escreveu: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. Isso está em sintonia com aquilo que a antiga sabedoria judaica ensinava, dizendo: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Nós começamos a crescer como filhos e como filhas de Deus quando nós entendemos que o autodomínio é o caminho certo para alcançarmos os nossos objetivos na vida. Os nossos adversários, meus queridos irmãos e irmãs, não estão lá fora. Não são os outros corredores, os 20.000 da prova. Os adversários estão dentro do meu coração, estão aqui na minha cabeça. Esses são os adversários que nos vencem, são os adversários que nos derrotam. Mas eu falei na Brigadeiro que todos nós temos uma Brigadeiro dentro de nós, e agora convido você para esse momento da corrida. O apóstolo Paulo fala que os atletas correm por um prêmio que perece. Nós corremos por um prêmio eterno. Não há vitória, não há conquista sem esforço. Agora é hora do esforço, é hora do autoconhecimento, é hora do ritmo, é hora de enfrentar a Brigadeiro. Vem comigo na Brigadeiro. Estou me lembrando de Caleb, personagem bíblico que pediu para Josué a região montanhosa de Hebrom, dizendo: dá-me esse monte, dá-me esse monte. O que eu vou pedir agora para Deus é: dá-me pernas, pulmões e coração. Dá-me a Brigadeiro, Luiz Antônio. Quase no final da Brigadeiro, quase no final,
Há uma empolgação no final. Esperem mais. Paulo escreve: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Os vencedores dos jogos istmicos, eles recebiam uma coroa de aipo ou uma coroa de folhas de pinheiro. Depois de alguns dias, aquela coroa perecia, aquela coroa murchava, se desfazia. Como vocês imaginam, eu recebi a minha medalha. O primeiro colocado ganhou, além da medalha, o seu prêmio de R$50 mil. O foco do apóstolo Paulo, e é isso que nos interessa nesse momento, ao estabelecer a comparação com a corrida, era contrastar um prêmio temporal, um prêmio perecível com um prêmio imperecível, eterno. Se nos dedicamos por um prêmio perecível, quanto mais não deveríamos nos dedicar para receber um prêmio eterno, um prêmio que não perece. Quando falamos em correr por uma recompensa eterna, correr por um prêmio eterno, nós estamos nos perguntando sobre quais são as coisas que realmente são importantes na nossa vida. O que é que nós levaremos para a eternidade? O que é que nunca será tirado de você? O que é que nunca poderá ser retirado da sua vida? O prêmio que receberemos na eternidade é o tipo de pessoa que nós nos tornamos ao longo da nossa vida. Salvação não diz respeito apenas ao lugar onde nós passaremos a eternidade, mas sobretudo ao tipo de pessoa que nós nos tornamos, ao tipo de pessoas que nós nos tornamos ao longo da nossa vida e, consequentemente, a vida eterna que nós levaremos na companhia de Deus, nós a levaremos com o tipo de pessoa que a graça de Deus foi moldando nesta vida que nós vivemos neste mundo. Se você soubesse que receberia um prêmio eterno, o que é que você mudaria na sua vida hoje? O que é que você mudaria na sua vida para o próximo ano? O problema é que muitas vezes nós nos dedicamos mais às coisas que perecem do que àquelas que são eternas, que são imperecíveis. E no pouco de nós que nós entregamos ao reino de Deus, tantas vezes nós fazemos isso contrariados. E pior ainda, o que eu vou dizer agora é um pouco forte, mas eu preciso dizer. Fazemos isso de modo desleixado. Jeremias 48:10, assim está escrito: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A obra do Senhor não se restringe ao templo, às atividades que recebem um carimbo religioso, as coisas que nós fazemos no domingo. A obra do Senhor é a sua própria vida. A obra do Senhor é a minha vida. Esta é a grande obra que Deus está realizando. Você é o templo do Espírito Santo, a sua vida é a habitação do Espírito Santo. Você deve refletir a glória de Deus, você deve viver para a glória de Deus. A obra de Deus é aquilo que Deus está esculpindo em você, na sua vida, ou seja, a imagem do seu Filho Cristo Jesus. Esta é a obra de Deus. O prêmio eterno não será uma medalha de ouro, não será um cheque com muitos zeros ou qualquer outra coisa dessa terra. O prêmio eterno é o que está no Apocalipse, no final da carta às 7 igrejas. Assim está escrito: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E vamos para a linha de chegada. Vamos lá, virando na Paulista, virando na Paulista. Fica para trás, brigadeiro. Olha aí, Avenida Paulista, linha de chegada.
Nós corremos por um prêmio eterno. Essa é uma corrida de esperança, de confiança no Brasil, de fé, esperança e amor. O prêmio eterno é aquilo que nós nos tornamos nessa vida, por meio da fé, da esperança e do amor. Com muita esperança, eu desejo um Brasil melhor para todos nós. Um 2022 abençoado para você. Fica comigo, vamos cruzar junto a linha de chegada. É isso aí, parabéns.